Fala rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Mais um videozinho aqui de volta do nosso papo anterior, né? Seguindo dando algumas dicas sobre investimento, desenvolvimento pessoal e tudo mais. Espero estar ajudando algum de vocês. Deixem nos comentários sugestões de vídeo, sua carteira para eu estar analisando e vamos bater nesse papo aí. Hoje a conversa vai ser sobre fundos imobiliários. É uma forma bem básica de você investir em imóveis físicos espalhados pelo nosso Brasilzão de uma forma muito mais barata. Você não precisa ter 100, 150, 200 mil reais para ter um imóvel e botar para alugar. Com 10 reais você consegue já fazer isso, tendo uma boa gestão e tudo mais. E hoje nosso papo vai ser como analisar um fundo imobiliário. O que significa alguns principais indicadores? O que é preço sobre VP? O que é dividend yield? Posso comprar só aqueles que pagam mais e tudo mais? A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Espero estar ajudando algum de vocês a aprender mais sobre os fundos imobiliários, a rentabilidade e tudo mais. Então beleza, dando essa breve introdução sobre os fundos imobiliários, o que eles são, eu tenho mais um vídeo agora sobre o que são, falando mais de rentabilidade, por que investir neles, comparação com imóveis, que são basicamente, fundos imobiliários são imóveis, mas a diferença entre você comprar o seu próprio imóvel e você investir em um fundo imobiliário já bem consolidado no mercado e tudo mais, as principais diferenças, expliquei o que é tudo mais, e hoje a gente vai entrar numa parte mais técnica, como que eu analiso isso daí. Acho que o primeiro tópico importantíssimo para a gente citar são os setores perenes dos fundos imobiliários, certo? A gente tem listado vários fundos e nele a gente consegue ver o tipo desse fundo. Entrando aqui na nossa ferramenta Investidor 10 em FIs e segmentos, a gente consegue ver vários segmentos aqui. Segmento de logística, lajes corporativas, shoppings, fiagros, que são nada mais são que fundos imobiliários que investem no setor do agronegócio, certo? De infraestrutura, que seria construções, engenharia e tudo mais. Híbridos, então, são fundos que têm logística e shopping, papel e logística e tudo mais, certo? Hospitalar e tudo mais. A gente pode ir segmentando aqui pelos segmentos que tem aqui no Investidor 10, minha opinião sobre cada um. Agências bancárias, na minha opinião, esse fator que está defadado, tanto que bancos virtuais surgindo cada vez mais no Brasil, não faz sentido, ninguém quer ter esse tempo de precisar de ir numa agência bancária, então eu não invisto nesse tipo de segmento de fundos. Educacional são para escolas e tudo mais, eu também, claro que eu deveria apoiar tanto esse ensino no meu país e tudo mais, mas pensando em imóveis, por conta que isso aqui não é uma instituição de ensino, ele possui o imóvel que o ensino está lá alugando, certo? Então eu não estou investindo diretamente no ensino, certo? Então é outro setor que eu não gosto, tá? Fiagro eu tenho na carteira sim, eu tenho um Fiagro e é um setor muito bom para high yield, né? Uma certa rentabilidade um pouco acima da média. Ele continua sendo um fundo de papel. Se você assistiu meu vídeo passado, você sabe a diferença de papel entre tijolo e tudo mais. Eu dou uma boa introdução lá. Mas, basicamente, papel empresta dinheiro e ganha em juros, tijolo tem um imóvel físico lá, beleza? O Fiagro é um fundo de papel que investe no agronegócio, então se você quiser fortalecer a economia do agronegócio, no nosso Brasilzão, tá aí, é um setor bastante perene, tá? Fundos de fundos, eu particularmente não gosto, mas eu entendo que para um investidor iniciante como é você que pode estar entrando aí, pode ser uma boa alternativa. Fundos de fundos basicamente é um fundo que vai ter vários fundos imobiliários na carteira, certo? Então você precisa ter uma noçãozinha para ver, pô, esse daqui tem bons fundos imobiliários na carteira, vou investir, certo? Mas eu particularmente não tenho porque tem aquela questão de taxa sobre taxa, porque é um fundo que investe fundo, então tem a taxa de investir já nos fundos imobiliários e tem a taxa de investir nele que investe, sabe? Então é uma taxa exponencialzinha aí que eu não gosto, por isso eu não invisto. Fundos de infraestrutura eu também não invisto. Fundos de investimento em participações não invisto também. Hospitalar também não invisto, um risco muito alto, certo? Hotéis, tô fora. Segmentos híbridos, aqui é importante porque eu tenho a maioria da minha carteira em fundos imobiliários são de segmentos híbridos, mas de setores perenes, como por exemplo um de lajes corporativas. Eu tenho um fundo que é de laje corporativa e de logística, por exemplo. Então você tem que dar uma olhada nesses fundos híbridos e ver quais que tem dentro deles. Se for, por exemplo, um híbrido de hotel e hospitalar, eu já não investiria, sabe? Então eu pretendo investir em híbridos que são da minha preferência. No caso, lajes corporativas, um setor muito bom para estar se investindo. Na pandemia, as empresas cada vez mais entraram no home office, por isso teve uma defasagem nesses fundos, porém é um setor
muito perene, tá se realocando, as empresas cada vez mais estão voltando a ser presencial, então eu acredito, eu tenho um fundo de lajes corporativas na minha carteira. Logístico, um dos mais seguros. Cada vez mais você não vai mais em loja física comprar. Claro que você pode experimentar e tudo mais, isso aí você faz em outro lugar, no caso um shopping. Mas no setor logístico você está comprando online, pelo Mercado Livre, pela Amazon, por todos esses marketplaces existentes, e quanto mais setores logísticos a gente tiver, quanto mais galpões, mais rápido vai chegar na sua casa. Então olha que beleza. No Brasil, até que o Mercado Livre e a Amazon fazem um bom trabalho, chegando até em um dia útil ali, mas cada vez mais só pode crescer o setor logístico, as compras online cada vez mais crescem, o setor logístico cada vez mais vai crescer, e é um bom setor para se investir em fundos imobiliários, que basicamente vão ter galpões nas rodovias entregando esses produtos. Setor de shopping. Falando agora do setor de shopping, outro setor muito perene, muito confiável, por conta de que 99% dos nossos cinemas brasileiros estão dentro de um shopping, então se você quiser ver um filme quando lançar, você vai ser obrigado a ir no shopping, vai estar andando ali, vai ver alguma coisa legal para se comprar. A família também, é para toda a família, volta e meia, todo final de semana a família resolve ir para pro shopping passear, ver como que estão as coisas. É outro que foi bastante degradado na pandemia, mas já se recuperou, tá dando uma rentabilidade muito boa, como eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco. E basicamente, títulos e valores imobiliários. Assim como os fiagros, aqui são os fundos de papéis. Claro que você tem que ter esse balanceamento, quanto de tijolo quanto de papel. Carteira, aproximadamente uns 60% de fundo de tijolo. Ali reserva 40% para fundo de papéis e fiagros juntos, que nada mais são fundo de papel para o agronegócio. Eu faço essa divisão, não é uma recomendação de investimento, você investe o que você quiser, faz a sua estratégia, monta a sua estratégia, certo? Minha estratégia é essa, eu sou protegido pela inflação por conta dos fundos imobiliários de tijolo que me protegem da inflação e são reavaliados todo o ano. Agora, a gente pode ir passando por cada um desses setores que eu falei para vocês, que são perenes, que eu vejo mais disponibilidade, mais rentabilidade, e como que eu vou achar esses fundos imobiliários. Primeiramente, se você não tiver conhecimento nenhum, não tem muita noção, eu recomendo esse site aqui da Fundamentos. Se você não conhece nada, se você tem pouca noção, você vai entrar aqui no site Fundamentos, vira aqui na aba FI e buscar. Aqui você vai ter todos os fundos imobiliários listados na nossa bolsa, certo? Você vai copiar tudo isso daqui, vai abrir uma planilha no Excel, olha que simples, vai dar um Ctrl+V em tudo, e aqui você já tem todos os fundos imobiliários listados na sua bolsa na sua mão, certo? Então beleza, tô aqui com todos os fundos imobiliários listados na nossa bolsa, certo? Eu vou adicionar um filtro aqui nas colunas superiores. Filtro, tá aqui, beleza. Agora eu vou filtrar pela liquidez. Já já a gente vai passar por cada indicadores fundamentalistas e tudo mais, já vou te explicar. Mas aqui na liquidez, certo? Essa coluna aqui, a gente consegue saber quantos milhões são negociados diariamente, ou seja, compra e venda dessas cotas desses fundos imobiliários são negociados. Um volume bom que eu só invisto a partir desse volume que o fundo imobiliário está tendo é a partir de R$1,5 milhão de reais diários, certo? Então, se o fundo é negociado R$1,5 milhão de reais por dia, é uma liquidez boa. Se você quiser vender ou comprar, você vai conseguir rapidamente. Então, eu invisto nesses fundos, correto? Então, eu vou vir aqui filtrar por número maior que R$1,5 milhão. 15.000, dou um OK. Aqui a gente já tem uma filtragem muito boa dos maiores fundos negociados na nossa bolsa. Vocês concordam? A partir de agora, eu acho que a gente pode ir por eliminação, a gente vai vendo, vai analisando. Aqui, por exemplo, a gente tem o BTLG, que é um fundo de logística, a gente tem o HGLG, que é outro fundo de logística, HGBS, que é de shoppings e tudo mais, certo? Então, dentro daqueles setores que a gente comentou daquela primeira vez, a gente pode ir selecionando e vendo como que eles estão. Então a gente pode vir aqui, ver dentro dessa lista aqui, que são as mais listadas da bolsa, mais negociadas, certo? A gente pode vir aqui e selecionar um fundo do setor de shopping. Tem esse XPML, o VISC11. A gente pode selecionar qualquer um aqui. Vamos no XPML, que é um dos mais negociados. Vou pegar o ticker dele aqui e aí a gente vai para outra ferramenta muito legal. Agora, olha aqui, tá aparecendo aqui, nosso XPML11, tá? O tickerzinho XPML11, gestão da XP.
ML, que ele é um mall, ele é um shopping, certo? Agora vamos passar por cada fundamento, os fundamentos que eu mais olho, como que a gente analisa, beleza? Já nesse gráfico aqui do Investidor 10, a gente vai colocar uma cotação padrão, tá? E aí, em 5 anos, a gente vê uma leve tendência à valorização. Isso daqui foi provocado pela pandemia, tá? A gente teve uma grande valorização e uma queda muito brusca na pandemia dos fundos de shoppings, tá? Ninguém podia sair de casa, ninguém podia fazer compra nos shoppings, logo essa queda, esse outlier que a gente teve no nosso gráfico. Mas a gente consegue ver uma leve valorização porque fundos de imóveis, eles recebem uma avaliação anual da CVM e avaliar o valor de mercado desse fundo, certo? Então tem uma tendência dos imóveis físicos acompanharem a inflação, por isso que ele tem uma tendência à valorização. Ainda mais se eu coloco a cotação ajustada, que considera o reinvestimento dos dividendos e é ainda mais superior a essa valorização. Isso é a análise mais de cara que você consegue ter aqui, mas agora passando pela cotação. Cotação, obviamente, é o quanto você vai pagar por um papel, um ticker do XPML. Se você ter um papel para o resto da sua vida, você vai receber parte do aluguel daquele fundo para o resto da sua vida enquanto você tiver a cota no seu CPF. O Dividend Yield nada mais é do retorno que esse fundo te dá em um ano, em 12 meses, como está anotado aqui. Então, em um ano, investido nesse fundo, você vai ter 9% de retorno. Um aluguel de 9% ao ano. Muitas pessoas podem achar, pô, 9% isso está abaixo da Selic, não sei o que. Isso está rendendo abaixo da Selic, é isso? Primeiro, a Selic está com uma tendência de queda agora. Tudo depende dos juros americanos, como vai ser agora. Depois a gente vai entrar nesse assunto, eu vou fazer outros vídeos sobre juro americano, bolsa caindo nesse momento e tudo mais. A Selic está com uma tendência de queda, ela estava a 13% ao ano, agora está a 10%. E está com uma tendência de queda até daqui 2 anos baixar para 5% pelo menos. Fora que na Selic, investindo na renda fixa do governo, você terá que pagar o imposto de renda. Esses 10% não são isentos de imposto de renda. Quando cair na sua conta, já vai ser retido na fonte e você vai ficar com uma rentabilidade mais ou menos de 9%, 8,5% a 9% investido na renda fixa, certo? O que aqui é isento de imposto de renda. Então aqui você já supera a renda fixa do governo. Tem mais alguns motivos para investir em fundos imobiliários superando a Selic. Qual são outro? Se você viesse aqui, ó, aqui está uma variação de 22% em um ano. O que isso significa? Você está vendo aqui que no começo desses 12 meses, a cota desse fundo estava valendo R$ 91. E aí, se passou 12 meses, essa cota se valorizou 22%. E se você fosse vender essa cota hoje, ela estava valendo R$ 113,20. Olha o lucro que você teve só na valorização da sua cota e ainda ele pagando dividendo mensal para você. Então, são várias coisas que vão fazendo essa escadinha mês após mês, tanto a valorização da cota e os dividendos mensais. Preço sobre VP, o que significa isso? Se a gente colocar o mouse aqui em cima, significa a precificação sobre o valor patrimonial. Se a gente descer aqui um pouquinho, a gente consegue ver mais detalhado isso daqui. O valor patrimonial por cota seria R$ 110 e o valor da cota hoje está a 113. O que isso significa? O valor da cota justo em comparação com o valor patrimonial desse fundo, ou seja, como que é feito esse cálculo? O fundo custa 4 bilhões dividido pelo número de papéis disponível para se investir. Logo, o preço justo seria esse daqui de R$ 110. Ah, mas está 113, que nem a gente está vendo aqui. Então, o que significa? Que você está pagando um pouquinho mais caro do que o valor justo. Você está pegando ele com acréscimo de valor. Eu posso te dar outro exemplo aqui do VISC11, que é outro fundo de shopping, que na verdade ele não está acima do seu valor patrimonial, ele está na verdade abaixo do seu valor patrimonial. Além da valorização, além do dividend yield que a gente já passou por esse tema, você está pagando mais barato nesse fundo, você está com ele com 8% de desconto. Por que 8%? Porque o preço justo você concorda que seria 1, logo está 0,92, então você está 8% comprando ele mais barato. Então, uma forma justa de ver essa valorização das cotas, esse dividend yield, é considerando o preço que você vai pagar na cota também. Para fundos de tijolo, a gente considera pagar até
1,05 mais caro, por conta daquela avaliação da CVM que eu citei anteriormente, beleza? Para fundos de papéis, eu considero pagar no máximo 1,03 mais caro, por conta de valorização e tudo mais. Então já passamos para fundos de shoppings, vamos ver mais alguns de um outro segmento, por exemplo, do de logística. Vamos ver se a gente acha algum aqui. Vamos ver sobre o nosso querido HGLG11, pessoal. Olha lá, HGLG11, mesma análise, mas outros pontos importantes que eu vou citar agora, tá? O preço é R$161. Ah, mas tá mais caro. Não, na verdade não tá mais caro que o anterior que a gente viu que tava 130. Por quê? A gente olha pelo P sobre VP para definir se a cota está cara em relação ao valor patrimonial do fundo ou não, beleza? Por isso que a gente não pode comparar um fundo de R$10 e um fundo de 160. O que vale é o preço sobre VP. Isso que vai definir se está caro ou se está barato, beleza? A gente vê uma boa valorização em 12 meses, um dividend yield acima de 8, um dividend yield ótimo, tá? Um dividend yield ali acima de 7,5 para um fundo de tijolo eu já considero muito bom. Aqui a gente consegue ver mais indicadores, certo? Olha aqui, um fundo de tijolo do segmento de logística, beleza? Olha o quanto de cotista, quase 500 mil de pessoas investem nesse fundo. A taxa de administração ao ano que você já paga junto nos aluguéis que você vai receber, beleza? E esse daqui é outro indicador bem importante, tá? A vacância. O que significa a vacância? É a taxa de ocupação que o fundo tá. Esse fundo aqui tem a taxa de ocupação de 94%. Por quê? Porque 6% está de vacância, quase 7%. Vacância é um número vagos de imóveis que não estão sendo alugados desse fundo, certo? Para um fundo de tijolo, eu considero bom para se investir até 10% de vacância. Passando para o nosso próximo segmento, a gente vai procurar um de papel agora para ver sobre o segmento de papel. Beleza, um dos queridinhos da bolsa, o MXRF11, certo? Um fundo, logo de cara a gente pode analisar que custa R$10, bem baratinho, mas olhando para o preço sobre VP, ele está 5% acima, então eu não compraria nesse preço, por conta que meu limite é 1,03 para fundos de papéis, beleza? Ele tem uma liquidez muito grande de R$10 milhões, é o maior fundo imobiliário da bolsa, certo? Uma variação positiva de 8% e um dividend yield bem alto de 12%. Os fundos de papéis, ele tem esse dividend yield um pouco acima do de tijolo por conta que é muito menor a valorização de cotas, ele não tem um patrimônio físico, então ele não pode ser avaliado, ele vai ganhar somente nos juros. Por isso que não é esperado uma grande valorização nas cotas dos fundos imobiliários de papéis. Analisando aqui um pouco mais a taxa de administração, o número de cotistas que passou de 1 milhão. Para a gente terminar nossos setores perenes, a gente pode procurar um de lajes corporativas, aqui eu já achei, o nosso PVBI 11. Então beleza, com a nossa listinha que a gente fez aquele filtro no Excel, bem simplão, a gente conseguiu chegar no PVBI 11, que é um dos mais negociados, R$6 milhões, certo? E ele é um fundo de lajes corporativas, ou seja, são escritórios empresariais localizados lá na Faria Lima, em São Paulo. Estava R$ 94,00 uma cota, um PVP de 0,95, então está um pouquinho descontado. A valorização de 9% e um dividend yield de 8% ao ano, certo? Se a gente dá uma olhada aqui na frequência de pagamento, está pagando aqui 7 centavos, 6 centavos por cota. Dividend yield médio em 5 anos de 8,48, então tem uma estabilidade muito grande. Quantos cotistas? 164 mil cotistas. A vacância até baixa, abaixo de 10, para mim tá ótimo. 1% de taxa, a taxa é um pouquinho elevada. E aqui um fundo de tijolo do segmento de lajes corporativas. Beleza, gente, espero ter ajudado um pouquinho vocês nessa análise fundamentalista de só indicadores, gráficos e tudo mais. Agora, um segundo passo que eu recomendo para vocês, e aí fica a critério de vocês, é: você entrou no Investidor 10, viu um fundo que te agradou em todos os pontos. Pô, tá descontado, tá pagando um bom dividend yield, tá valorizando, mês que vem fiquei interessado. O que eu faço? Vou comprar já? Eu não faço isso, eu te recomendo a entrar no site do fundo imobiliário e entrar no relacionamento com o RI e ver sobre os seus relatórios mensais, como que está se dirigindo o fundo, quais são os planejamentos, a alavancagem, que no caso é as dívidas desse fundo, ele mesmo se compara com outros, e aí você pode analisar por você mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, pesquisar, por exemplo, VISC 11, que foi um dos fundos que a gente analisou. RI, o que significa RI? Relação com os investidores, beleza? A gente entra aqui, informações aos investidores, sempre ou fatos relevantes ou os relatórios mensais, certo? Separa aí 5, 10 minutinhos para você ler sempre quando sai os relatórios mensais.
E aqui a gente tem informações sobre o rendimento, a distribuição de dividendos, então R$1 por cota, as vendas das lojas, o que o gestor está falando e tudo mais, a gente pode analisar aqui. Mas aqui embaixo, tá? A gente consegue ver a distribuição desse fundo, quais shoppings ele tem alocado e tudo mais. Ó, ele tem Prudent Shopping, Shopping Madureira, Shopping Paralela, em várias cidades do Brasil. A gente consegue ver cada shopping especificado aqui, aonde estão esses shoppings do fundo. Olha que legal esse relatório. A gente consegue ver sobre a taxa de vacância, comparação com anos anteriores, como que está o andamento desses fundos e tudo mais. No Investidor 10 a gente consegue ver também sobre os imóveis que ele tem físicos, tá? E a localização deles. Então o VISC 11, que é a que a gente estava lendo o relatório, tem 7 no Rio de Janeiro, 6 em São Paulo, nas maiores concentrações da economia do Brasil, e o resto no resto do país. Então ele tem um em cada estado praticamente. Pode ser, a maioria dos shoppings são únicos na cidade, então se a pessoa quiser ir no shopping da cidade dela, só tem ele, ela vai consumir lá e vai dar o aluguel pra gente. Certo? Agora a gente pode até fazer uma simulação sobre um rendimento de um fundo imobiliário. O rendimento dele foi de 9% ao ano, certo? Isentos de pontos de renda e uma valorização de 12% das suas cotas, certo? Somando, no total, quase 20% ao ano. A taxa de juros de 20%. Se você tiver um valor de R$1.000 por mês e investir nesse fundo por 20 anos, olha quanto você vai terá de patrimônio. Você terá 2,5 milhões, sendo que saiu do seu bolso 240 mil e um total de juros de 2 milhões. 2 milhões você só ganhou, 240 mil saiu do seu bolso, certo? Teve mais algumas análises anteriores que eu expliquei mais sobre essa calculadora de juros compostos. Se você quiser dar uma olhada, é só procurar aí no canal, ou vou deixar aqui em cima. E você consegue ver que a bola de neve dos fundos imobiliários pelos dividendos mensais são gigantescas. E eu acho que foi isso, deu pra gente passar bastante sobre analisar um fundo imobiliário. Espero que eu tenha ajudado você a tomar melhores suas decisões. Não é nenhuma recomendação de investimento, estou apenas mostrando como você pode se organizar, conhecer mais sobre os fundos e investir com consciência, beleza? Considere se inscrever no canal, deixar um comentário. Muito obrigado pelo seu apoio e